Ô, Vitor, quem acompanha o trabalho do CAD sabe que as empresas não gostaram nada desse tipo de abordagem ex ante, ou seja, antes do fato acontecer. Até porque elas vão ter que ser obrigadas a dizer o que elas vão fazer, não só para o CAD, mas para os concorrentes e para os consumidores que podem pensar duas vezes se vão continuar naquela plataforma. Como é que vocês pretendem driblar esse tipo de argumento ou talvez amenizar esse tipo de crítica? Como é que vocês estão trabalhando nessa questão? Eu acho que o projeto de lei, da forma como ele foi discutido pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério da Justiça, pelo governo de um modo geral, ele incorporou bastante o modelo regulatório que é sofisticado. É um modelo regulatório que não simplesmente copia o que existe lá fora. O Principalmente na tomada de subsídios que foi realizada pelo Ministério da Fazenda, né, se teve ali uma percepção de que alguns modelos, como por exemplo o modelo do DMA, né, do Digital Markets Act, seria um modelo talvez pouco flexível para o Brasil. Né? Lá na legislação da União Europeia, você tem uma lista de obrigações previstas na própria lei que tem que ser cumprida de forma automática pelas empresas. O CAD não aderiu a esse modelo. Ele seguiu um modelo que é mais nuançado, que é mais flexível, que tem uma relação maior com, por exemplo, o modelo inglês ou com o próprio modelo alemão de legislações semelhantes. E nesse modelo, o CAD vai ter a possibilidade de sentar com as empresas e de definir para cada grupo econômico desse eventualmente designado um regime de obrigações que faça sentido para a realidade daquela empresa. Inclusive, a própria lei coloca algumas salvaguardas importantes, dizendo, por exemplo, que quando o CAD tem um dispositivo da lei super relevante, né, o parágrafo 2º do artigo 47E, por exemplo, que diz que quando o CAD for definir essas obrigações, ele poderá e deverá estar atento aos aspectos dos produtos e dos serviços digitais que visem a segurança da informação, ao cumprimento de obrigações legais e regulatórias, por exemplo, relacionadas à LGPD, ou né, se a gente tiver no futuro um projeto de lei de IA, né, aspectos do produto e do serviço que melhorem a funcionalidade desses ecossistemas. Então, o CAD não vai fazer nada de uma maneira, vamos dizer assim, automática, de uma maneira nua e crua. Né? Isso tudo vai passar um diálogo com os agentes econômicos e que vai levar em consideração todas essas complexidades de segurança, adaptação e funcionamento dos ecossistemas. Eu acho que é importante esse ponto que o Vitor trouxe de mostrar que muitas vezes a gente ouve uma crítica de que o Brasil só está importando regulações de fora. E aí, quando eu falo de fora, eu estou falando de uma região muito específica do mundo, que é a União Europeia. Então, falam muito do efeito Bruxelas, né? Que o que acontece na Europa acaba virando quase que um farol para os outros países copiarem. E a gente escuta muito aqui. Então, por exemplo, que o projeto de lei de inteligência artificial é uma cópia do AI Act, o que não é tão verdade assim. Tem várias mudanças que são significativas em relação à proposta do Brasil. E acho que essa estratégia também de pensar a competição, né, pelo que foi nos explicado aqui nesse momento, também é um olhar bastante específico para o mercado brasileiro. Exato. Tem sempre aquele ditado, né, que os Estados Unidos cria, a China copia e a Europa regula. E o Brasil fica olhando, tentando ver em que lado vai se espelhar. Mas você concorda? Isso já não é verdade. Você concorda? Óbvio que não, porque isso já não é verdade. Os Estados Unidos continuam criando, a China está criando ainda mais, a Europa cria alguma coisa, mas regula também. E não quer dizer que na China e nos Estados Unidos não haja regulação. E muita da crítica que se faz ao Brasil se espelhar em algumas regiões, notadamente a da União Europeia, é que lá tem uma configuração completamente diferente da nossa, porque são vários estados, cada estado com uma lei nacional, e aí em algum momento eles se reúnem para discutir qual é a regra que vai valer para o bloco todo. E aí ele tem dinâmicas que não existem na nossa configuração legislativa, por óbvio. A gente, afinal, não tem... O estado de São Paulo não é um país que vai discutir com o Rio Grande do Sul, que vai discutir com o Rio Grande do Norte e ver como que a gente vai tocar esse grande negócio chamado Brasil. É uma configuração completamente diferente e é por isso que essa regulação que está sendo proposta ao Congresso Nacional tenta se distanciar nesses termos da União Europeia. E eu acho que também tem uma questão de olhar para o mercado brasileiro
como um mercado emergente, né? Então vamos colocar assim dessa forma, não gosto muito dessa palavra, mas um mercado emergente que é super relevante em relação ao resto do mundo. E aí eu coloco isso porque quando a gente olha para o Brasil, para o cenário brasileiro, a gente vê, né, então, na União Europeia já com algumas regulações, e aí o Brasil, né, olhando de uma forma bastante específica para o cenário brasileiro, né? E aí, inclusive, eu acho que isso pode levar em consideração o Brasil acabar virando um farol para os outros países emergentes. Então, a gente começou, né, falando que a Europa muitas vezes é esse farol, né? A gente falou do efeito Bruxelas, mas talvez o Brasil, né, no médio e no longo prazo, pensando nesse movimento, né, de um outro termo, né, do sul global, dos países emergentes, países que estão crescendo, o Brasil possa se tornar um farol de um processo de lidar com essa competição para que inspire outros países também. Vem aí o efeito Brasília. Qual?